Olá, sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento humano e comportamental. Hoje o que eu quero conversar com vocês é o seguinte, é uma pergunta que me fazem muito, né? Que é assim, eu posso ser um desenvolvedor de líderes se eu nunca fui líder? E hoje, então, é sobre isso que eu quero conversar com você. Como é que você, pode atuar no nicho de liderança, desenvolvendo líderes, sem nunca ter sido líder? E é que tem uma questão extremamente importante. Quando as pessoas fazem esta pergunta, como é que eu posso atuar no nicho de desenvolver líderes se eu nunca fui líder? É porque está partindo do pressuposto que o que ela precisaria ter experiência para. E aqui eu sempre gosto de dar um exemplo que é o seguinte, um cardiologista não precisa ter problema no coração para ser um expert em cardiologia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a expertise, quando nós estamos falando de desenvolvimento, ela não requer que você tenha sido líder. Ela requer sim que você entenda de liderança, que você entenda de comportamento humano, que você entenda de mudança, que você entenda de competências de liderança, certo? Então, quando você pensa, porque vamos lá, se esse fosse um raciocínio adequado, ninguém poderia ser nada se não tivesse passado por aquela situação, se não tivesse vivenciado aquilo. E aqui eu vou contar uma questão para vocês também. Quem foi líder, quem já foi líder, sim, pode ser um desenvolvedor de líderes, claro que sim. E qual é a vantagem que ele tem? Ele conhece na pele as dores dos líderes. Mas, por outro lado, ele corre riscos. Sabe por quê? Porque ele vem, entre aspas, viciado no que ele vivenciou, no que ele praticava. E não necessariamente todos os contextos de liderança sejam iguais àqueles que ele vivenciou. Então, não é porque ele foi líder que isso lhe dá mais facilidade, que isso lhe dá credencial automaticamente para ele ser um desenvolvedor de líderes. Um líder que foi líder, sim, ele tem uma questão extremamente interessante, que é, ele já esteve neste lugar e ele sabe como é que funciona, quais são as dores. Por outro lado, ele corre um grande risco. Ele corre um grande risco de se basear na sua experiência. E às vezes aquele líder que ele vai desenvolver, aquela empresa que ele vai desenvolver, não tem nada a ver com aquela empresa na qual ele teve experiência. Aquele líder não tem nada a ver com o estilo dele. E esse é um grande risco. E por isso que a gente também diz, não é porque você foi que você já está apto para ser um desenvolvedor de líderes. Se você já foi líder, que isso te credencia. Não. Quem foi líder também precisa se preparar para desenvolver líderes. Por quê? Porque é um outro lugar. É um outro lugar que você assume. Então, respondendo a essa pergunta que sempre me fazem, eu preciso ter sido líder para trabalhar com líderes? Não, de forma alguma. Se eu já fui líder, eu posso ser um desenvolvedor de líderes? Pode, desde que você se prepare para. Porque a grande maioria dos líderes aprenderam pela vivência e não necessariamente este é o melhor caminho. Agora, neste outro lugar de desenvolvedor de líderes, ok? Mas talvez agora você esteja dizendo, tá bom, Liana, porque outra coisa importante também, que é que sempre me perguntam é assim, mas Liana, eu nunca
Eu não conheço do negócio do meu cliente. Eu não conheço do segmento X de empresas. E esse é outro mito também, certo? Você não precisa conhecer do negócio do seu cliente, certo? Quem tem que conhecer do negócio dele é ele. Quem tem que entender do negócio dele, dos indicadores e tudo mais, é ele. Ele é o expert. E os líderes são experts no negócio deles. Nós somos experts em desenvolvimento de líderes e equipes, que é outra coisa, completamente diferente. Mas, por outro lado, eu também sempre digo o seguinte: você não necessita entender de negócio, porque você não vai estar atuando no negócio. Você vai estar atuando no desenvolvimento comportamental dos líderes e equipes, certo? Só que você precisa entender que aquele líder, aquele empresário, aquela equipe tem um negócio que precisa ser sustentado. Então, aqui uma questão que, se você deseja trabalhar neste nicho, que é um dos mais lucrativos, rentáveis, e é onde a gente impacta centenas de pessoas, né? Você precisa sair da visão romântica que muitos profissionais de desenvolvimento têm, certo? O que eu quero dizer sair dessa postura romântica, que é o desenvolvimento pelo desenvolvimento, que é pelo crescimento pessoal? Não. Quando nós estamos trabalhando com líderes, empresas e equipes, o desenvolvimento tem um objetivo: aumentar os resultados da empresa. Simples assim. É isso que você tem que entender. Muitos profissionais não conseguem vender para empresas e para líderes porque ficam nisso do desenvolvimento pelo desenvolvimento, pela satisfação. Não. Líderes e empresas não pagam por isso. Líderes e empresas são um negócio, certo? E eles investem no que vai trazer resultado. Então, isso você precisa entender, certo? Ai, Liana, mas então não quero, isso é desumano. Não é nada desumano, certo? O que eu estou dizendo é: você está no meio profissional, você está no meio empresarial, e nenhuma empresa se sustenta sem resultados, certo? Eu não conheço nenhuma empresa quebrada que consiga ter bom salário, bons benefícios, que consiga fazer com que o seu grupo também cresça. Você conhece? Eu não conheço. Então, sim, faz parte da essência de qualquer empresa ter resultados. É a mesma coisa você, que é um profissional de desenvolvimento, né? Que atua na área de desenvolvimento, seja coach, seja se você for coach, psicólogo, treinador, consultor, certo? Eu não tenho a mínima dúvida que faz parte dos seus valores, da sua missão, a contribuição para um mundo melhor, para levar as pessoas para uma qualidade de vida melhor. Eu não tenho dúvida disso. Mas tem uma outra questão. Por que 95% dos coaches desistem, são obrigados a desistir da carreira de coaching? Sabe por quê? Porque eles não entendem que ele tem um negócio, que se não faturar, ele vai ter que abrir mão do sonho dele e arranjar um emprego para poder pagar os boletos dele. Então, nós profissionais de desenvolvimento também temos que entender que nós temos um negócio. Você tem um negócio, eu tenho um negócio, certo? O nosso negócio, sim, ele tem por missão, né, ajudar a construir um mundo melhor, sim. Ok? Mas você não pode esquecer que você tem um negócio. Fica fazendo só pro bono. Fica num nicho onde as pessoas não pagam. E vão ver se daqui um pouquinho a sua missão não precisa ir para dentro da gaveta.
Porque você vai ter que arranjar um trabalho para ter faturamento. Por quê? Porque você precisa viver. As empresas é exatamente a mesma coisa. Eu já contei aqui, quero contar de novo, né? Isso foi, eu acho que o ano passado. Não, 2019. Acho que foi 2019. Tem uma empresa, né? Que eu conheço. E que ela foi 2019, sim, nem fiquei sabendo como é que foi 2020. Mas final de 2019, essa empresa, ela fez uma distribuição de resultados. E cada colaborador, cada não, que muda, claro, mas o colaborador que ganhou menos, ele ganhou 30 mil reais. Ele teve, né, como participação nos resultados, ele recebeu 30 mil reais. Por que que ele recebeu 30 mil reais? Porque que a empresa pôde dar para ele quase, pegando lá o salário menor desta empresa é 3 mil reais, certo? O menor salário na folha é 3 mil reais. Essa pessoa que ganha 3 mil reais por mês, no final do ano, ela ganhou de bonificação 30 mil reais, quer dizer, quase dobrou, foi quase a mesma coisa do que ela ganhou o ano inteiro. Por que que essa empresa conseguiu fazer isso? Por que que a empresa fez e conseguiu fazer isso? Porque teve um excelente faturamento. Se essa empresa não tivesse faturado, ela não teria como dar para ninguém, distribuir, né? Recompensar, distribuir este resultado. Percebem? Então, quando eu digo você tem que entender, não de negócio, mas que o seu cliente tem um negócio. O líder, quando te busca, seja através da empresa ou seja pessoa física, ele te busca porque ele quer melhorar a liderança dele. Ou porque ele quer ascender, ir para outros cargos, certo? E por que que ele quer isso? Porque ele quer sustentar a sua carreira, certo? Então, isso nós temos que ter clareza. Isso nós temos que ter clareza. Quando eu digo assim, não dá para ficar no mundo fantasioso, sonhador, de que é o desenvolvimento pelo desenvolvimento, é pelo bem-estar, é por isso, é por aquilo, é isso, tudo vem junto. Mas os líderes e as empresas buscam desenvolvimento porque elas precisam se manter. E quanto melhor elas estiverem, mais elas contribuem para a sociedade. Mais elas contribuem e são um lugar de crescimento para aquelas centenas, milhares às vezes, de colaborador que está lá dentro. Percebe a importância de uma empresa ter faturamento? Uma empresa que não tem faturamento quebra. E eu vou dizer novamente, eu não conheço nenhuma empresa quebrada, certo? Que consiga propiciar para o seu grupo crescimento. Porque uma empresa quebrada vai demitir colaboradores. Uma empresa quebrada que não tem faturamento, que não alavanca, ela não contrata mais. Ela não paga melhores salários. Ela não tem um plano de benefícios realmente encantador e que realmente seja uma contribuição para o seu grupo. Então, sim, quem quer trabalhar com empresa não precisa, empresas e líderes, certo? E equipes também. Quem quer trabalhar neste nicho não precisa entender de negócio, mas tem que entender que o cliente tem um negócio. Não precisa ter sido líder, mas precisa sim dominar o tema liderança. E o que eu quero dizer com isso? Outra coisa. Liana, não, mas eu não quero trabalhar com liderança, eu quero trabalhar só com equipes, certo? Quando a gente fala de equipes, nós estamos falando de empresas, de instituições, certo? Você também precisa entender de liderança, porque a liderança impacta diretamente nesta equipe. Então, sim,
Mesmo se você quiser trabalhar com equipes, você precisa entender de liderança. Porque toda instituição, toda empresa tem um líder. E ele influencia diretamente nos resultados da equipe da própria empresa. Eu sempre costumo dizer o seguinte, né? E quem já trabalhou em empresa aí sabe disso que eu vou falar. Um líder, ele tem o grande poder de tornar a vida da sua equipe muito mais fácil, prazerosa ou um inferno. E se nós temos como propósito, né, construir um mundo melhor, nada melhor do que impactar os lugares aonde se tem a maior concentração de pessoas. Aonde, quando você desenvolve um líder, você impacta centenas de pessoas. Porque este líder, ele não impacta só a sua equipe direta. Ele impacta a sua família, o seu entorno, as associações que ele participa lá na igreja. Porque, como eu sempre digo para vocês, liderança é apenas um papel que a gente desenvolve a partir do que a gente é. Mas, por outro lado, e talvez você esteja dizendo assim, nossa, esse mundo empresarial é muito cruel. Vamos lá, é o mundo empresarial que sustenta o mundo, certo? É o mundo empresarial que gera renda. É o mundo empresarial que gera empregos. E é exatamente por isso que este é um local de grande contribuição que nós podemos ter. Quando nós ajudamos as empresas a serem lugares melhores de se viver e conviver, eu de verdade, né? Eu já trabalhei em centenas de empresas, já prestei serviços para centenas de empresas. E de verdade, a grande maioria quer fazer certo, quer ser melhor, quer ser um lugar, sim, aonde as pessoas querem estar. Muitas não sabem fazer isto. A grande maioria dos líderes, sim, querem ser referência, querem deixar um legado, mas a grande maioria não sabe como fazer. E muitas vezes estão fazendo errado porque de verdade não sabem fazer certo. Porque muitos líderes não foram preparados para serem líderes. E aí é o nosso trabalho. Mas vamos lá, então se eu estou dizendo para vocês, talvez você esteja dizendo assim, tá bom, Liana, eu não preciso ter sido líder, né, para desenvolver líderes, mas o que é que eu preciso então? Vamos lá, o que é que você precisa? Você que nunca foi líder e você que já foi líder e agora quer estar neste outro lugar que é do desenvolvedor de líderes. O que você precisa? Duas questões extremamente importantes. Você precisa entender que o nicho de liderança, ele requer metodologias e ferramentas próprias. Eu já falei aqui em vários vídeos para vocês, né? Sobre a diferença deste nicho em timing, em exigência, em foco. Se você quer atuar como desenvolvedor de líderes, você tem várias formas de fazer isso. Você pode ter processos individuais, você pode ter processos de grupo, você pode ter treinamentos, porque na área de empresas e de liderança a gente aplica todas essas metodologias. Só que você precisa entender que são metodologias próprias para desenvolvimento de líderes, certo? Com ferramentas próprias. Eu falo aqui sempre. Outra, trabalhar com lideranças, certo? Não é exclusivo de quem é coach ou quem é psicólogo. Coaches e psicólogos trabalham também, certo? Mas não é exclusivo. Este é um nicho para profissionais de desenvolvimento, independente da sua formação. Porque o que você necessita
são metodologias e ferramentas próprias deste nicho, certo? Então, este é um ponto. Vou falar aqui um pouco para os coaches, certo? Por que muitos coaches se queimam quando vão trabalhar com empresas e com líderes? E vende uma vez e nunca mais vende, porque não consegue entregar o resultado. Sabe por quê? Porque muitos coaches não entendem que liderança, empresas, equipes exige metodologia e ferramentas próprias. E aí entram nas empresas querendo fazer life coaching. Isso é um erro técnico, seríssimo, seríssimo. É de quem não conhece, é de quem não entende, é de quem acha que life coaching, que coaching resolve todos os problemas. Coaching é uma ferramenta, é uma metodologia, uma filosofia fantástica, mas ela tem os seus limites. Ela não é um remédio para todos os males. E life coaching não se aplica a empresas e líderes quando a demanda for de liderança. Se o líder te procurar como pessoa física para trabalhar as questões de vida dele, sim, não é coaching de liderança que você vai fazer com ele, é life coaching. Mas se ele tá te buscando por questões profissionais, é coaching de liderança que você vai fazer, seja individual, seja em grupo, ok? Então, primeira questão é essa. Você quer trabalhar com líderes? Você precisa entender, conhecer e dominar as metodologias e as ferramentas próprias desse nicho. Segundo, na verdade não é segundo, é primeiro, a ordem é inversa. Você precisa entender de liderança. Você não precisa ter sido líder, mas você tem que conhecer, você tem que entender de liderança. Porque senão, como é que você ajuda um líder se você não entende de liderança, que é o que você vai desenvolver nele? Você obrigatoriamente tem que entender de lideranças e de quais são as competências e o que isso significa. Porque quando nós estamos trabalhando com líderes, certo? Para desenvolvimento de competências de liderança, e essa é a maior demanda, e é por isso que a gente diz processos de desenvolvimento de líderes, certo? Todo processo de desenvolvimento de líderes, ele passa pelo desenvolvimento de competências, certo? Só que você precisa entender sobre liderança, não tem como. Você tem que entender sobre que competências são essas, o que isso significa, como é que é essa competência na prática. E aí eu vou te dizer uma coisa, ontem eu fiz uma live aqui, falei sobre isso, assim, eu aprofundei sobre isso, né, que não vou fazer aqui agora, mas quero retomar. Ontem eu falei exatamente sobre isso. Sabe por que muitos profissionais não têm coragem de entrar neste nicho, ou estão nesse nicho, mas ainda se sentem inseguros, não conseguem alavancar? Porque falta base conceitual. Ah, Liana, mas então quer dizer que eu vou fazer um processo com líder e eu vou ficar dando treinamento? Vou fazer um processo individual e vou ficar dando treinamento? Não. Mas se você não entende, se você não tem a base conceitual, esquece. Porque você vai falar bobagem, vai fazer perguntas bobas. Porque até pra gente perguntar, a gente tem que conhecer, a gente tem que entender. Então, tem 2 pré-requisitos, se você quer trabalhar com líderes. Você tem que dominar, você tem que conhecer teoricamente, ter base conceitual, mas é um conceitual prático. Ontem eu falei sobre isso, certo? Não é... Desculpa, por que muitos profissionais leem 500 livros e não se sentem seguros para trabalhar com líderes? Porque não é disso que eu estou falando quando eu falo base conceitual, é disso também, mas é isso aplicado na prática.
Os líderes não querem saber de teorias. Eles querem saber como é que isso dá resultado na prática. E a maioria dos profissionais, tem muitos profissionais que estudam muito liderança e mesmo assim se sentem inseguros. E se sentem inseguros por isso, porque fica na teoria, certo? Sem conseguir fazer a correlação com a prática. Ontem eu também comentei sobre isso, né? As pessoas me pedem muito referência bibliográfica. Eliana, que livro eu posso ler? Me indica um livro onde eu posso entender de cultura organizacional. Me indica um livro onde eu consiga estudar sobre as competências de liderança. Na verdade, não existe um livro. Eu, nesses 25 anos, né, li milhares de livros, fiz centenas de cursos, porque este é um conhecimento teórico prático, é um conhecimento que vai se construindo. Então, eu entendo muito bem quando muitos profissionais ficam com medo, receosos, inseguros de atender líderes. Ontem eu fiz um testezinho aqui, vou fazer de novo para quem não teve ontem, né? Pensa o seguinte, pensa se um líder te convidasse, um empresário ou um líder te convidasse para tomar um café, certo? E ele sentasse e dissesse assim, vamos tomar um café, quero conhecer um pouco do seu trabalho. E ele sentasse com você e dissesse assim, lá na minha empresa a gente está com muita dificuldade, né? A gente acha que está trabalhando com feedback, mas a gente não está. Qual é a sua visão de feedback? O que você diria? Você entende? Você saberia conversar por meia hora, uma hora, com um empresário ou com um líder sobre liderança, sobre as competências, sobre feedback, sobre liderança situacional, sobre posicionamento, sobre gestão de resultados? Você saberia conversar? Você saberia responder para esse empresário, para esse líder, se ele te questionasse? Este é o maior medo da maioria dos profissionais que desejam trabalhar com líderes e empresas, e se me perguntarem o que eu não sei? E foi exatamente pensando nisso, né, que eu resolvi. Eu formatei, na verdade a gente abriu semana passada, né, a nossa formação de processos individuais para líderes, né, que é destinado para profissionais que querem trabalhar com líderes e precisam dominar a ferramenta do individual, porque vai ter muitos casos que você vai trabalhar com processos individuais. Por exemplo, empreendedores, você vai fazer processos individuais com eles. Empresários, você vai fazer processos individuais com eles. Líderes de micro e pequenas empresas, para muitos você vai fazer processos individuais porque não tem demanda para trabalho em grupo. Líderes potenciais, você vai fazer processos individuais. Profissionais que desejam ascender, conquistar cargos de liderança, você vai fazer processos individuais, certo? Então tem uma grande demanda no mercado para os processos individuais, certo? De desenvolvimento de líderes. E aí a gente abriu, né? Eu abri a formação. Só que eu me dei conta do seguinte, isto não fazia parte de nenhuma formação minha. O que não fazia parte? Né? Eu sempre partia do pressuposto que, né, esses conceitos, toda essa base conceitual, né, já era sabida, né, que os profissionais de desenvolvimento já conheciam, já dominavam. E eu comecei a me dar conta que isto não é verdade. Por quê? E como é que eu me dei conta disso? Primeiro, pelo tipo de pergunta que eu recebo, certo? Perguntas que quem tem um mínimo de conhecimento de liderança e de competências não faria, certo? Segundo, eu comecei a me dar conta que muitos profissionais
mesmo tendo metodologia, ferramentas, serviços prontos, se sentiam inseguros para trabalhar com líderes. E a grande insegurança sempre é esta: e se o líder me perguntar X e eu não souber responder? E aí eu resolvi entender melhor o porquê dessa insegurança, já que eles tinham metodologia, ferramentas, serviços prontos. E me dei conta exatamente disso. Para a grande maioria, falta aprofundamento teórico em liderança, certo? Porque a nossa habilidade para trabalhar com líderes passa pelo nosso conhecimento teórico também. Quem não tem conhecimento teórico não sustenta um trabalho com liderança. Não sustenta. Simples assim, certo? E não sustenta por quê? Porque não entende do tema principal de qualquer processo de liderança. Não domina, não conhece. E como eu disse, me perguntavam muito, me pediam muito, né, sobre livros. E eu não tenho, assim, ó, eu posso te indicar 1000 livros, mas um livro que tenha tudo não existe. Não existe, até porque todo esse conhecimento, né, ele sempre tem uma reflexão em relação ao contexto. E a competência, né, ela vem exatamente disso, dessa junção de conhecimento transformado numa prática. E eu sei que isso é muito difícil. Eu sei que isso é difícil. Então eu me dei conta que eu precisava dar um passo atrás. E eu precisava ter um programa aonde eu pudesse reunir, né, de forma profunda, mas resumida, os conceitos e as competências de base da liderança. E aí, no processo individual, na formação de processos individuais que a gente abriu semana passada, tem um módulo específico sobre base conceitual, de competências e conceitos de liderança. Porque sem isso nenhum processo acontece. Sem você ter um mínimo de base conceitual, você não trabalha com liderança, certo? E aí eu criei, né? Então o primeiro módulo da formação vão ser 12 horas, entre 11 e 12 horas de aula sobre liderança, né? Eu brinco que é um treinamento de liderança para os profissionais de desenvolvimento de líderes. Só que eu também resolvi abrir, e claro, a formação ela tem este primeiro módulo que é conceitual, sobre aprofundamento, sobre liderança e competências de liderança. E depois, claro, tem toda a parte metodológica, ferramental, de condução de processo, como se lida com situações especiais, como é que é quando eu estou atendendo pessoa jurídica, qual é a diferença quando eu estou atendendo pessoa física, quais são as ferramentas específicas, quais são as fases, toda a metodologia. Mas aí eu também resolvi abrir apenas este primeiro módulo, certo? Que serão 7 aulas, de 1h30, entre 1h30 a 2 horas, certo? Aonde nós vamos aprofundar nos conceitos de base de liderança. Neste módulo, né, não será trabalhado metodologia nem ferramental. O grande objetivo deste módulo é que você entenda de liderança. Que você tenha de forma estruturada um treinamento sobre liderança. Sobre função do líder, sobre autoridade, sobre poder, sobre as competências de liderança, sobre feedback, sobre liderança situacional, quer dizer, os conceitos de base da liderança. Que se você quer trabalhar com líder, sim, você tem que dominar, você tem que entender.
né? Tem uma base conceitual. O nosso estudo da liderança nunca termina, certo? Mas tem um mínimo necessário. E neste treinamento a gente vai trabalhar exatamente isso, certo? Exatamente isso. Então, quero dizer para você que deixo aqui o convite, né? Essa é a primeira vez que eu tô abrindo, né, esta possibilidade, este treinamento de liderança para você que é um desenvolvedor ou quer ser um desenvolvedor de líderes, certo? Que você sente que de alguma forma você se sente inseguro. É um momento onde a gente vai, como é que vai funcionar? São 7 aulas, ao vivo, online, que vão ficar gravadas. Se alguém algum dia não puder participar, não tem problema, ela é gravada. Vai ficar na área de membros, disponível por 2 anos, certo? Mas é um momento que eu quero trabalhar com vocês tudo que eu considero em termos conceituais importante. Só que eu vou trazer isso de forma pronta para você. Liana, eu não posso aprender sozinho? Pode, vai ter que ler milhares de livros, fazer centenas de cursos, mas pode, claro que pode, certo? A minha proposta aqui é poder realmente dar o caminho das pedras para vocês, né? Para que vocês possam se sentir mais seguros, né? E tanto é um presente este treinamento, né? Que eu digo o seguinte, eu estava dizendo como é que ele vai funcionar assim. Na aula eu sempre vou trazer o tópico, vou explanar para vocês e depois nós vamos aprofundar, tirar dúvidas, conversar, refletir sobre aquilo, certo? Sobre aquele conceito, como é que é aquele conceito na prática, como é que ele funciona, como é que ele é, certo? Como é que isso se aplica, né? Como é que é isso no dia a dia dos líderes. Este realmente não é um treinamento, né? Esse é um treinamento que ele foge a todas as propostas dos nossos serviços para vocês. Porque eu sempre entrego metodologia, ferramental e serviço pronto. Mas este, né, eu realmente senti que era necessário fazer. Porque talvez sem este conhecimento, se você não tem, você não vai alavancar. Mesmo que você tenha metodologia e ferramentas e serviços prontos. Então, ele realmente está vindo como um presente, de verdade, como um presente. Este é um treinamento, ele vai ser em torno de 12 horas, certo, de treinamento. Ele poderia custar, sem sombra de dúvida, R$5.000, sabe por quê? Porque a construção deste conhecimento que eu estou passando para vocês é uma construção de 25 anos. Você não acha em livro nenhum, em curso nenhum. Então, tem muito valor mesmo, né? Por que os nossos alunos gostam tanto das mentorias? Ontem, inclusive, a gente fez uma mentoria, né? Que durou quase 2h30. Porque é isso, é o resumo. É o caminho das pedras de quem já percorreu este caminho, de quem atua há 25 anos neste mercado e sabe o que é teoria e o que é prática, o que funciona e o que não funciona, o que é história de livro e o que é realidade. Então eu estou entregando realmente, né, esta, entre aspas, este resumo, este caminho das pedras, né? E como eu disse, ele poderia custar R$5.000 e para mim eu ainda acho que ele estaria muito barato, porque eu gastei milhões de vezes mais que isto em livros, em tempo, em cursos, para ensinar o que eu vou ensinar para vocês neste treinamento. E como eu disse, ele é o primeiro e ele é o único que tem no mercado. É bem, você não vai encontrar. O que eu vou entregar aqui você não vai encontrar em nenhum curso. E você não vai encontrar em nenhum livro. Liana, como assim? Você vai ter que ler centenas de livros para chegar às conclusões que eu vou te contar e te ensinar neste curso. Mas, como eu disse, este não é o nosso grande serviço, não. Eu tô fazendo ele porque eu realmente senti a necessidade de ajudar vocês, certo? E ele tá com um preço, um valor,
né? Literalmente surreal assim, para quem não é nosso aluno. Então, como eu disse para vocês, qual vai ser o valor normal deste curso? Podia ser 5 mil, mas não vai ser R$ 997. Só que neste momento, como é a primeira turma, que para quem não é nosso aluno tem 30% de desconto. Então é apenas R$ 697. Apenas R$ 697. E para quem já é nosso aluno das formações, vocês sabem que você sempre tem, né? Um desconto, você sempre tem várias coisas especiais. Quem já é da nossa tribo, quem já faz parte dessa caminhada, né? Para quem já é nosso aluno, nós estamos dando neste momento, somente até domingo. Isso é importante, já começa semana que vem. Então é só até domingo que vai ter este desconto. Para os nossos alunos, 50%. Então você vai pagar R$ 497. Com 400 ou R$ 697, certo? Você compra aí o que? Uns 7, 8 livros? 10 livros, vamos chutar. Compra 10 livros. E eu aposto que nesses 10 livros você não vai encontrar o que nós vamos entregar aqui. O que eu vou entregar não é nós, é eu. Certo? Vai ser ao vivo comigo. Então fica aqui meu convite. Realmente é um curso muito especial porque eu nunca fiz ele, certo? Eu nunca fiz um treinamento para ensinar vocês sobre liderança. Eu ensino sempre metodologias, ferramentas e serviços comprovados, validados. Mas eu entendi que eu precisava também dar um passo atrás e ensinar sobre liderança para vocês, ok? Então, tá aberto aí, apenas até domingo tem esse desconto de 30% para quem não é nosso aluno e 50% para quem é nosso aluno. O link está na bio, só corre, porque domingo esse desconto ele cai, ok? Deixa eu ver... Perfeito, Vanessa. Vamos lá, olha que legal que a Vanessa está dizendo aqui. Liana, ainda não adquiri nenhum produto seu, infelizmente, mas amo suas lives. Te agradeço de coração. E quando eu faço essas lives, né, o meu intuito realmente é poder ajudar vocês. Só que tem uma questão que é importante que vocês também entendam, certo? E aí não tô falando para você, certo, Vanessa? Tô falando para todo mundo. As lives, como as aulas gratuitas, elas são fantásticas e eu sempre tenho muito cuidado e sempre tento realmente trazer para vocês, me preocupo em trazer coisas que ajudam vocês, certo? Mas não é nas lives e nem nas aulas gratuitas que vocês realmente vão encontrar e se preparar para atuar neste mercado. Então, de verdade, Vanessa, faz um esforço aí, vem, porque você vai ver que vocês vão para outro nível. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Porque tem uma coisa, né? Eu falo muito sobre metodologias, né? Mas, por exemplo, tem ferramentas e todas as diferenças, né? Só que assim, tem coisas que não é possível dar no aberto. Não é possível, certo? Uma ferramenta apenas, às vezes a gente leva 3 horas, é uma aula de 3 horas, não é possível ser feito aqui, certo? Muito bem, meus queridos, então fica o convite para vocês, estou esperando, né? Quem quer realmente poder aprofundar no entendimento sobre liderança, a hora é agora, somente até domingo, certo? Com este valor de 30% e 50% de desconto. Depois disso você vai poder até fazer, certo? Só que com 2 diferenças. Não vai ser ao vivo, vai ser gravado, então você não vai ter a oportunidade de tirar dúvidas comigo. E segundo, sem desconto. Aí o valor é o valor normal. Combinado? Então, se é a sua hora, se é a sua opção, se você realmente sente a necessidade ou quer aprofundar no entendimento da liderança e das competências, fica aqui meu convite. Combinado?
Meus queridos, hoje é sexta-feira, né? Estamos aí no final de semana. Desejo para vocês um ótimo final de semana. Se cuidem, cuidem dos seus, para que a gente possa continuar impactando e mudando o mundo, ok? Um grande abraço, tchau!